Como é que tá a mentalidade de vocês? Eu sei que o processo chega março, fica cansativo, fica complicado. A mentalidade já acabou o sofrimento. Gente, vejam só. Eu brinquei com vocês. Obrigada, Carol, esqueci de te avisar, desculpa. Eu brinquei com vocês no começo do ano que vocês vão ter duas versões minhas. Ou a Clarice, estudante tóxica, ou a Clarice, professora motivadora. E nesse momento eu vou dar um pouquinho de espaço para a professora motivadora, porque eu sinto que vocês estão precisando. Vejam só. Eu entendo o caminho difícil. Oi, meu anjo, tudo bem? Eu entendo o caminho difícil que vocês têm trilhado até aqui. E eu sei como é cansativo quando vocês olham para um lado, olham para o outro, veem os colegas com mais material, com cursos melhores, com tudo isso. E aí vocês se dão conta do quanto vocês estão no lugar errado. Ou pelo menos é o que a cabeça de vocês faz com que vocês acreditem. Eu amo a tóxica, funciona melhor. Calma, ela vai ter o momento dela. Só que assim, vocês não têm como remediar o passado. E eu sinto muito ser a pessoa que vai dar essa notícia para vocês. E eu falo do fundo do coração porque eu também fui a pessoa que ficou tentando remediar o passado por muito tempo. E eu não tô falando de muito tempo até ontem. Eu tô falando de até o ano passado. E do ano passado pra cá, foi que eu decidi assumir as rédeas da minha vida. E aceitar que as coisas que eu não posso mudar são imutáveis, mas o que eu vou fazer em cima delas é algo que cabe completamente a mim. Porque, vejam, quando eu estava na fase que vocês estão, a fase de vestibular, de primeira, logo que eu fiz o Enem para valer, eu passei no curso de letras pela UFPE. No curso que eu queria, no horário que eu queria, da forma como eu queria, tudo estava perfeito. E eu não fui. Eu tenho até hoje o print da minha aprovação. E eu não fui não por uma decisão minha. Eu era menor de idade na época, eu tinha 17 anos. Por uma decisão da minha avó, que até então era responsável por mim. E aí eu só queria ir, e só dentro da minha cabeça, eu tenho familiares em Recife, mas não era uma família próxima, ou aqui era um pouco próxima, eu não me dava muito bem, e eu só queria ir se fosse para a casa do estudante. E ela disse que para a casa do estudante não assinaria de forma alguma, mas eu poderia pedir ao meu pai se quisesse. Eu não tinha proximidade com o meu pai. Até hoje eu tenho muito pouca. Então, na minha cabeça, se eu pedisse a assinatura dele para ir, e ela não desse, ela ia ficar com raiva de mim, e aí eu ia perder o relacionamento com a minha avó para sempre. Mas eu tinha a mentalidade de 17 anos na época. Foi um pouco chantagem emocional? Foi muito chantagem emocional. Principalmente por não ter a maturidade de sentar comigo e explicar. Mas eu não posso culpá-la pela criação que ela teve. Só que por muito tempo, eu a culpei pela decisão que ela tomou sobre uma coisa que impactou a minha vida. Hoje eu sei o quão mais difícil é, para mim, chegar ao mestrado por causa disso. E é o que eu tenho lutado, é uma coisa pela qual eu tenho lutado nos últimos 3 anos da minha vida. E aí, no ano passado, pois é, no ano passado foi a última vez em que eu coloquei isso como uma questão de culpa, em diversas discussões que eu tive com ela. Porque tá certo, eu não fiz a faculdade que eu queria, do jeito que eu queria, para poder alcançar as minhas metas e sonhos e sair dessa cidade o mais rápido possível. E aí eu vou ficar remoendo isso pro resto da minha vida? Vocês não tiveram a realidade que queriam, mas vocês não pediram para nascer na realidade que estão. Vocês vão realmente remoer isso pro resto da vida? Ou a gente vai correr atrás dentro daquilo que dá para fazer? Porque tá certo, talvez vocês não estejam fazendo o curso dos sonhos, nas condições dos sonhos como vocês queriam fazer. Mas aí vocês vão sentar, cruzar os braços e fazer birra? Eu fiz isso por muito tempo e eu garanto a vocês que só atrasou a minha vida. Sabe por que atrasou a minha vida? Porque até o ano passado eu consegui uma aprovação no mestrado, mas não consegui a bolsa por causa da pandemia. Eu fui recusada no mestrado no ano passado e eu recebi o e-mail no meio da primeira aula do curso do ano. E eu tive que levar a aula até o final. E esse ano eu não fiz a aplicação, mas em setembro eu vou fazer. E eu estou me preparando para fazer a prova de proficiência que eu vou começar a fazer agora em abril. Mas eu estou com um artigo aprovado em uma das universidades na Europa que eu quero fazer o mestrado.
e eu vou apresentar esse artigo em maio, de maneira remota, mas vou apresentar. Então, eu vou chegar lá na força do ódio? Eu vou chegar lá na força do ódio, mas eu vou chegar lá porque eu não desisti. E nem vocês devem. As condições nas quais vocês nasceram são motivos para vocês brigarem pelas injustiças sociais, mas não são motivos para fazerem vocês desistirem dos seus sonhos. Porque, certo, é difícil, é complicado, é cansativo. Só que não chega lá quem não tenta. E tentar vai envolver falhar 1001 vezes. E vocês precisam ter maturidade para lidar com a falha, pessoal. Porque ninguém que chegou onde chegou conquistando de primeira, tá lá só porque conquistou de primeira. Certo? Entendam isso. Demanda esforço, demanda trabalho duro, e é uma meta de um sonho que só você sabe onde vai levar. E eu não entendo a dimensão do meu sonho ainda, porque eu garanto a vocês, eu quero trabalhar com vestibular porque eu tenho a meta de colocar o máximo de alunos que eu puder dentro da Universidade Federal. Mas isso não é o final do meu sonho. Eu sonho com a ONU, eu sonho em chegar na ONU, mas a ONU também não é o final do meu sonho, porque toda vez que eu acho que eu cheguei no final do meu sonho, eu descubro metas novas. Porque eu sou tão apaixonada por viver, tão apaixonada por esse processo, por conhecer pessoas, por estar aqui com vocês e compartilhar tudo, as risadas e as lágrimas também, que sinceramente, quando eu achar que eu finalmente parei, descansei, vou me aposentar, eu vou inventar uma coisa nova para fazer. Porque isso aqui é incrível, gente. E o processo vai ser doloroso, vai ser cansativo, vai ser estressante, mas também vai ser divertido pra caramba. Certo? Então, a coisa aqui vai ser fazer essa aula ser divertida hoje, tá? A gente vai passar pela crise de março, assim como a gente vai passar pelas injustiças do INEP, e vocês vão chegar na Universidade Federal, nem que seja na base do ódio. Amo vocês, crianças. Professora, a gente que chegou agora também, vocês que chegaram agora também. Todo mundo aqui é minha criança e todo mundo vai continuar sendo minha criança mesmo depois que passar na faculdade, tá? Certo. A Vi perguntou, claro, e se eu me sentir toda deslocada, capenga, até mesmo dentro da faculdade? Vou te falar que aconteceu comigo, e olha que eu fui representante de turma no primeiro período, mas eu tive problemas com a turma do segundo período até a faculdade que eu fiz fechar. E, sinceramente, toda vez que eu percebia que tinha gente ali que não se dava comigo, ou que por algum motivo me fazia sentir deslocada, eu ia lá e dava motivos para eles começarem a suspeitar que eu era melhor que eles, porque honestamente eu já tinha certeza disso. Gente, o segredo para você ser melhor que os outros é acreditar que é melhor que os outros, então fazer tudo diferente daquilo que os outros estão fazendo, não melhor nem pior, diferente, certo? Acontece, gente. Não, finge humildade, pessoal. Eu nunca finjo. Humilde eu sou, só que eu não sou modesta, poxa. Eu falo inglês, eu falo espanhol. O meu primeiro emprego foi antes de eu terminar o ensino médio, na escola que eu estudava. O meu segundo emprego foi no carnaval de 2018, quando eu tinha uma semana de faculdade. O coordenador do curso de línguas da UPE me ligou para dar aula de espanhol para a turma de mestrado. Eu sou humilde pra caramba. Mas eu não sou modesta. Eu sinto muito. Mas se é pra dizer uma coisa que eu sou foda. E aquela coisa, pessoal, o segredo não é que você tem que ser humilde e nunca se engrandecer. Você tem que se engrandecer para quem quer tentar diminuir vocês. Ah, é porque isso aqui não. É assim mesmo porque eu sou foda, eu consegui chegar lá. Agora, para uma pessoa que tá não num patamar acima, mas já conquistou coisas que você sonha conquistar, você abaixa a cabeça, escuta e aprende. Certo? É assim que a gente cresce na vida. E não é puxação de saco. É saber se colocar nos lugares. Porque ninguém aqui é burro. Ninguém. Mas vocês estão direcionando a energia nos focos errados. Certo? Vejam só. Eu vou ensinar vocês hoje a como ler a coletânea.
E eu já vou reforçar uma coisa, para quem está vindo nessa aula, chegou aqui caiu de paraquedas. Opa, deixa eu fechar isso aqui, que é outra coisa, de outro momento, de uma formação para professores que eu vou dar amanhã. Gente, primeiro ponto. Para essa aula de hoje, como não vai ter slide, eu recomendaria a vocês uma folhinha de caderno para vocês rascunharem algumas anotações e aí depois, se alguém quiser, passar a limpo, certo? Deixa eu pegar o tablet para eu poder conseguir acompanhar os comentários de vocês. Você não vai ser igual a mim porque você vai ser melhor. Eu não dou aula para ninguém ser igual a mim. Eu dou aula para todos vocês serem melhores do que eu. Todos. Só um segundo, gente. Eu tô abrindo aqui. A gente tá no Aulas ao Vivo. Eu tô abrindo aqui o chat, tá? Pronto, chat aberto. Eu vou poder ficar só na transmissão. Gente, vejam só. Para quem tá chegando agora... Não, eu adoro acompanhar os comentários de vocês, porque eu não gosto de ficar só com o slide aberto aqui, que eu sinto como se eu estivesse gravando uma aula, e eu odeio gravar aula. Certo, primeira coisa, para quem está chegando agora, vou finalmente falar. Professora, esse curso do Foca, essas aulas do Foca, são suficientes para eu conseguir melhorar em redação? Sim, se você tiver o acompanhamento em correção de uma pessoa real. Se você consegue conciliar essas aulas, mesmo quinzenais, acrescentar repertório, estar sempre lendo, assistindo, pesquisando e praticar redação, no mínimo, uma vez por semana, ou sendo muito boazinha, quinzenalmente, vai ser o suficiente para você melhorar em redação, porque a estrutura do curso, todo o cronograma, está todo feito até o final do ano, e é feito com base no meu curso pago. A Lê, gente, tem acesso ao curso pago, e ela pode falar melhor do que eu. Se é bom, se realmente funciona e se tem a ver com isso aqui, certo? Então, na dúvida da minha palavra, confie na Letícia. Ou na Lesita, porque ela não decide como ela vai escrever o nome dela no Discord. Ok, vejam só. A Carol também, né? A Carol tá no curso, se eu não me engano. E ela ainda vem para um reforço aqui, tá? Vejam, quando a gente fala do Enem, o que eu venho dizendo para vocês que vocês fazem? Vocês deixam, primeiro, o desespero tomar conta. Segundo, ao invés de lerem com calma, vão direto na folha da proposta de redação, ignoram tudo e só leem isso aqui. Tô mentindo? Aí agora só falta aquele ajustezinho, Maia. Gente, vejam só, não é que você lê a frase o tema tá errado, muito pelo contrário, é necessário, né? Afinal de contas, a gente precisa saber. O Edg tá travando demais. Peraí, pessoal, deixa eu fechar aqui metade dessas coisas. Não gosto de dar aula com esse negócio travando, que eu vou escrever aqui e não vai funcionar. Qualquer dia desse eu vou desinstalar o LOL desse computador. Mas é porque eu fico com pena de todas as minhas skins da Caitlyn. Quem fizer piada no chat sobre LOL, apanha. Ai, travou tudo. O computador morrendo com câncer. Gente, eu jogava com a minha ex. Já joguei, hoje não jogo mais. Hoje não tô tendo tempo nem de respirar, turma. Deixa eu ver se agora eu consigo. Velho, que negócio pra travar. Vai, eu acho que o problema era todo esse. Pronto, vejam só. Ano passado eu mostrei isso para a turma e eu vou mostrar hoje novamente para vocês, principalmente para a galera que está chegando agora. Os textos que vêm dentro da proposta não são algo para serem ignorados, certo? Muito pelo contrário. Eles vão te dar dicas valiosas que relembram o que cada competência vai cobrar e que você precisa ter na sua redação. Gente, pior que eu acho que aqui o problema não é a tecnologia, é o EDG mesmo, tá? Eu vou até
desativar o plano de fundo que se mexe, que eu tenho no computador. Vamos ver se agora vai. Pronto, vejam só. O que a proposta de redação vai dizer para vocês? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, que conhecimentos são esses que a gente constrói ao longo da formação? Esses conhecimentos são tudo aquilo que eu vou armazenar enquanto o meu conhecimento de mundo. O que seria isso? Repertório sociocultural. E, curiosamente, o atendimento ao tema e o repertório sociocultural são avaliados na competência 2. Redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Olha a competência 1 aqui. Sobre o tema, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. O tema também é importante e bom não desconsiderá-lo, já que você tem que escrever a redação sobre ele. E aqui, o que eu recomendaria a vocês fazerem? Quais são as palavras-chave? Perspectivas, envelhecer, sociedade. Procuraria de cara 2 sinônimos para cada uma dessas 3 palavras. Perspectiva poderia ser ponto de vista, alguma coisa assim. Envelhecer, tratamento para a população idosa. Professora, mas essas palavras não são sinônimos ao pé da língua, ao pé da letra. Gente, vejam só, para a redação do Enem, a gente costuma utilizar uma coisa que se chama sinônimo situacional. Por quê? Realmente, se formos olhar no dicionário, determinadas palavras não vão funcionar como sinônimos para outras. Mas, na situação da redação, como a gente vai referenciar uma palavra anterior para não repeti-la, aquele termo funciona como sinônimo. Por exemplo, em uma redação sobre violência contra a mulher. E aí eu começo assim, tananã, 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 as mulheres sofrem perseguição social constante. Ponto. Fim da minha contextualização. E aí eu começo a minha tese. Dessa forma, é imperioso analisar como a negligência governamental afeta esse grupo. Que grupo é esse? Eu estou falando de violência contra a mulher, né? Só um outro exemplo, é uma outra hipótese. Tudo bem. E aí, turma, que grupo é esse? Mulheres. Gente, vocês combinaram, né? Não é possível. Bom, mas exatamente. Aí eu pergunto para vocês: grupo, a palavra grupo, é sinônimo de mulheres? Exatamente, mas nessa situação funciona como sinônimo de mulheres, certo? Então vocês não precisam em busca de uma palavra que seja ao pé da letra com aquilo que a Feazitema apresenta. Pronto, aí aqui temos a C2, a C1, apresentando proposta de intervenção. Olha, e vocês em relação a mim, eu fico meio. Então eu prefiro não dar pano para a manga. Selecione, organize e relacione. Isso aqui é literalmente o texto da competência 3, crianças. Então, ó, todos os elementos, aqui, ó, coesa, que são avaliados nas competências, são relembrados dentro do texto, em referência sempre àquilo que o tema propõe. Certo? Gente, pode parecer uma bobagem, mas quando a gente, no momento que dá branco,
e que bate o desespero, olha para isso e consegue pelo menos visualizar os critérios dentro disso, vocês começam a puxar na memória exatamente aquilo que o texto precisa ter. Aí, certo, feito toda essa análise na proposta e no texto que vai dar as orientações, o que eu preciso ir em busca no texto de apoio? Se tem alguma ideia que eu posso usar para argumentar e se tem alguma ideia que pode ser utilizada como proposta de intervenção. Professora, mas eu não posso copiar do texto de apoio. Talvez essa tenha sido uma pergunta que alguns de vocês se fizeram quando eu acabei de falar isso. E aí, tenham em mente o seguinte: vocês não vão copiar o pé da letra, porque copiar o pé da letra que prejudica. Vocês vão se inspirar nas ideias. No caso da falta de um repertório, vão sim aproveitar os repertórios que tem aqui, mas sempre garantindo que haja pelo menos um original, tá? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Paráfrase Pro Max, exatamente. É tipo o lançamento do iPhone da Apple. Vamos fazer o seguinte: no final da aula eu compartilho a dica da vitamina C que eu compartilhei com o pessoal do curso, só para quem ficar até o final. Vamos lá, primeiro texto. Em 2022, o total de pessoas com 65 anos de idade ou mais no país chegou a 10,9% da população, com alta de 57,4% frente a 2010, quando esse contingente era 7,4% da população. É o que revelam os resultados do universo da população do Brasil, desagregada por idade e sexo do Censo Demográfico 2022. O Estatuto do Idoso define como idoso a pessoa de 60 anos ou mais. O corte de 65 anos ou mais foi utilizado nessa análise para manter comparabilidade internacional e com outras pesquisas que utilizam essa faixa etária, como a de mercado de trabalho. Justifica a gerente de estudos e análises da dinâmica demográfica do IBGE. O aumento da população de 65 anos ou mais e a diminuição da parcela da população de até 14 anos no mesmo período, que passou de 24,1% para 19,8%, evidenciou o franco envelhecimento da população brasileira. Nesse momento, vocês podem pensar: professora, mas o tempo que eu vou perder lendo todos esses textos de apoio? E aí eu lhe respondo, não é mais do que o tempo que você perde se desesperando achando que não tem ideia nenhuma. Obrigada por traduzir o meu pensamento, Ararinha. Gente, é necessário fazer isso porque se você tenta produzir só pela frase tema, você vai fazer o que eu fiz quando eu tinha 16 anos, que achava que falar de Demi Lovato em uma redação sobre automedicação era o máximo e o auge da minha carreira de vestibulanda. E eu já adianto para vocês que não era. Certo? Espera o suco do cérebro. Exatamente. Então, assim, a leitura vai evitar que vocês façam o que muita gente fez no Enem do ano passado. Aborde apenas uma parte do tema e aí, nesse caminho, acabe tangenciando ou fazendo um desvio de foco, certo? Mas vamos olhar para esse primeiro texto. O que ele informa para a gente? Basicamente, duas coisas. Primeiro, que nós estamos envelhecendo muito mais do que rejuvenescendo. Como assim, professora? A sociedade brasileira está alcançando idades que em outras épocas não era plenamente alcançado pela grande maioria. E a quantidade de crianças e jovens tem diminuído, certo? Meu cérebro demora um pouco para cerebrar. Alguém pega essa legenda e faz uma figurinha, aí manda para mim? Letícia, manda para mim no WhatsApp, por favor. Eu quero muito usar isso, certo? Então, temos essa primeira perspectiva. Segunda, questionamento sobre quem realmente é a população idosa no Brasil hoje. Porque até então, pessoas de 60 anos já eram consideradas idosas. Hoje, a gente já entende que seriam 65 anos mais, certo? Então, esse texto, ao meu ver, não tem tanta utilidade argumentativa, porque você vai basicamente afirmar que no deserto do Saara tem areia. Professora, como assim?
Se a gente pega a ideia de que a sociedade brasileira está envelhecendo, você vai apontar uma redundância. É fato que a sociedade brasileira está envelhecendo. Gente, isso é tão certo quanto a pedra é dura. Não há como questionar isso. Então, a gente aqui. Eu não gostei, ah, não, que ódio, eu super concentrada. A gente aqui vai usar esse texto para ter uma noção do que é a perspectiva de envelhecer. Esse primeiro texto explica o tema para a gente, certo? A função dele é essa. Você poderia fazer isso, Ararinha, mas tem que ter o cuidado do seguinte: argumentações por consequência e consequência são complexas, são difíceis de fazer. E mais ainda quando você está no desespero. Isso aqui poderia ser o tipo de informação que é incluída em um parágrafo de desenvolvimento como consequência. Mas aí, vê que o caminho que você ia traçar. Vamos supor que a gente fosse abordar os avanços da medicina como um fator que instiga o envelhecimento no Brasil. A medicina ter avançado e a gente ter acesso a melhores condições de vida ocasiona o aumento da população de 65 anos. A gente fala, sim, do envelhecimento da sociedade brasileira, mas não toca o ponto principal, que é como é envelhecer na sociedade brasileira? Percebe que a gente vai acabar, nesse meio, esquecendo a palavra perspectivas com mais facilidade? Então, assim, gente, ao meu ver, como professor, a utilidade do primeiro texto de apoio nessa situação é mais situar vocês. A função é isso. Claro, seu cabelo tá muito lindo, só reparo nisso. Eu vou aproveitar esse momento para me autodepreciar por 5 minutinhos. Pera aí. Eu estou sem lavar esse cabelo desde domingo e esse daqui já é o segundo penteado da semana. Amanhã provavelmente terá o terceiro, porque na minha cidade não vende o creme de pentear que eu uso. Olha, Curly Hair Girls Problem, tá? E aí eu tenho que pedir na Amazon, só que vai demorar a chegar. Uma perspectiva nesse contexto, meu anjo, é um ponto de vista. É você olhar assim, a sociedade brasileira aqui, olha que bonitinha, como vai envelhecer nela? Ó, eu tô vendo aqui uma pessoa sofrendo etarismo, mas eu tô vendo outra aqui se propondo aí à academia e essa pessoa tem 70 anos. Poxa, que legal. Percebem como o envelhecimento na sociedade brasileira é plural? Então é nesse sentido a palavra perspectiva, tá? Entendi. Ótimo. Vamos para o segundo texto? Gente, o segundo texto pode parecer um pouco inútil para vocês em um primeiro momento, eu reconheço isso, porque, olha, o movimento na internet contrário ao pictograma, com a bengala para os idosos, iniciou uma campanha para modificar a imagem. A empreitada coletiva acabou com a elaboração de um novo desenho, uma figura mais altiva, ao lado da inscrição 60 mais. Gente, vocês podem realmente pensar que esse texto aqui não vai ter utilidade argumentativa algum. Mas, se vocês trouxerem um olhar mais aguçado para essa imagem, eu não consigo desenhar, eu não entendo porquê, vão perceber, consegui apagar, que, na verdade, essa é uma perspectiva, uma forma de olhar. Essa imagem sou eu com 20 anos. Eu vou colocar só de ver, porque senão eu vou ficar apanhando para essa caneta. É uma forma de ver o idoso. Não, que não é. Faz de conta que isso é. Certo? É uma forma de ver o idoso. E aí a gente já pode construir esse pensamento que dialoga direto com o pensamento do texto 1 sobre como o idoso tem sido cada vez mais disposto. Pode ser também, a gente pode abordar a perspectiva do etarismo, é uma quebra com o etarismo. Mas eu falo isso a respeito do diálogo com o texto 1 pela disposição dos textos. Mila, você vai perceber que do terceiro texto até o sexto, a gente tem um teor crítico muito mais evidente do que nesses dois primeiros.
Dúvidas até aqui? Vamos para o terceiro texto, então? A velhice é tempo de se retratar consigo mesma, de falar da doença, da sexualidade, do tédio e da liberdade de não se encaixar mais nas expectativas sociais. A velhice não é doença, é destino, escreve Rita Lee. Mas ela mesma mostra que esse destino não é sinônimo do mero encaminhamento para o fim. É campo de novas escolhas, inclusive é de desafiar estereótipos reservados para essa fase da vida. A atriz Fernanda Montenegro, de 95 anos, oferece suas memórias em uma síntese luminosa desse gesto de habitar o tempo com dignidade. A velhice é o tempo em que a vida já foi vivida e por isso mesmo pode finalmente ser olhada de frente, sem o pânico do ineditismo. Gente, esse terceiro texto traz uma perspectiva muito positiva a respeito do que é envelhecer. Porque a gente trata o envelhecimento aqui como um fato, todos nós vamos chegar a ele. Como nós vamos chegar, que é a grande questão. A gente vai chegar saudável, discutindo sexualidade, discutindo ideias ao mesmo tempo, aproveitando o tempo ocioso. Como será esse envelhecimento? Certo? Tá. Ir para o etarismo pode tangenciar? Sim e não. Por quê? O etarismo é uma das consequências que vem com a idade. As pessoas naturalmente vão sofrer preconceito por causa do envelhecimento. Mas aí não é a única perspectiva que se tem do envelhecer. Depende de como você vai apontar. Se você aponta o etarismo como um problema da perspectiva do envelhecimento, aí foi uma tangência. Porque, veja, se é um ponto de vista, como é possível haver um preconceito de idade sobre um ponto de vista, como é envelhecer? Entende? Eu posso citar uma citação do texto motivador ou perco muito ponto caso eu faça. Vê só, Ararinha, a questão com o texto motivador é o seguinte: obrigatoriamente, pelo manual do corretor, vocês estudantes precisam apresentar um repertório que seja legitimado, ou seja, tem que ser seu, precisa ser pertinente ao tema e produtivo. Um repertório. Professora, mas é porque eu vejo a redação nota 1000, tem 3 repertórios, um em cada... Cala a boca. Se aluno que tira nota 1000 soubesse dar aula de redação, a gente cancelava a porcaria do curso de letras, e aí toda FEB de estudante que tirasse a porcaria da nota 1000 no Brasil era professor de letras. Seria um problema, porque a gente só tem 11 professores de letras segundo essa regra. Vejam só. Dentro do manual, a obrigatoriedade é de um repertório. Vocês usam mais para poder embasar melhor as outras ideias e não perder ponto na competência 3. Se dentro desses repertórios que vocês usam, supondo que vocês têm esses 3, um é seu e foi bem aproveitado, era seu, é sua ideia, é aquele filme que você esperou para esse momento, dificilmente você vai perder ponto, porque o segundo é um repertório do texto de apoio. A não ser que tenha algum problema com o seu repertório do texto de apoio, não vai fazer você perder ponto. O Enem, gente, nenhuma avaliação no Brasil, isso é lei, nenhuma avaliação no Brasil pode ser feita para prejudicar o estudante, certo? Por mais que pareça o contrário, a lei brasileira impede que as leis voltadas à educação, impedem que as avaliações sejam feitas em cima disso, certo? Então, assim, o que vocês poderiam fazer? Um repertório do texto de apoio, se você não tem muitas ideias, e um seu. Professora, mas aí fica faltando um repertório para o D2. Aí vem aquela questão. Reaproveite o repertório que é seu e você usou, sei lá, na introdução no desenvolvimento, encontre uma pertinência para ele no segundo parágrafo de desenvolvimento e cite-o novamente, tá? Professora, posso fazer isso? Pode, inclusive é bom porque demonstra domínio do texto de apoio. Fica a seu critério, Nelson. Não tem nenhuma obrigatoriedade quanto à regra. A ordem é de acordo com aquilo que for melhor para a sua redação. Gente, aí vamos lá. Temos um texto que traz uma perspectiva positiva. Olha, envelhecer não é de todo ruim, tem esse lado bom aqui. E aí, isso já me dá uma dica. Eu posso fazer a argumentação por avanços e por desafios.
Eu tenho como abordar essas duas perspectivas. E agora vocês terminaram de arrancar os cabelos que não tem, porque eu falei de avanço e desafios. E aí vocês estão em casa, professora, mas eu não sei falar nada positivo, porque fizeram lavagem cerebral na minha cabeça, nas aulas de redação que eu assisti até aqui, aí eu só sei criticar. É crítica, crítica, crítica. Se for pra falar bem, eu não sei. Aí o Beto faz bico em casa. Vejam só, eu entendo o pânico de vocês quanto à argumentação por avanços e desafios, mas vocês precisam começar a encarar esse monstro de frente. Porque se o tema for um tema que possibilita algo positivo, você vai seguir por um caminho que dificilmente outro estudante vai seguir, vai ser um texto por si só já original. Ó só, vocês aprendem que meus gatos estão passando fome porque eu tô dando aula aqui pra vocês. Era pra eu ir lá botar comida pra eles. Posso sim, Mila, veja só. Conforme você for estudando redação, você vai descobrir que existem tipos de argumentação. A gente conhece as que são mais críticas, que é causa e consequência, causa e causa, consequência e consequência. Mas no caso de algum tema que seja para falar de aspecto positivo, não dá para apontar causa e consequência o tempo todo. Você pode falar de uma coisa boa que toca aquele tema do desenvolvimento 1 e explicar de maneira detalhada. E no desenvolvimento 2, é como se você fizesse um porém. Isso aqui, gente, é o sinal em Líbias para maço e porém, tá? Porém, tem esse problema aqui. E aí, o restante da sua redação é em cima do problema que é abordado no D2. Inclusive, a proposta de intervenção é em cima desse problema, que reflete o desenvolvimento 1 e amarra todo o texto, certo? A Maria veio o sinal se não tivesse bugado pra mim aqui. Não vou comprar jogo, Epic Game. Me deixa em paz. Ué, não tá carregando? Gente, a minha tela que tem a voz de vocês. Então o problema é a internet de vocês. Arrumem um provedor melhor. Pobres. É porque a professora cancelada no Twitter. Vai ser meu terceiro cancelamento. Por quê? Porque chamam os alunos de pobres. Terceiro. Eu já fui cancelada porque eu falei que dava para sugerir o comunismo na proposta de intervenção, que tecnicamente dá. Porque eu falei que eu votaria de novo no Lula, apesar dos problemas que a gente teve com o Enem ano passado. Que essa foi o senhor cancelamento. Eu mandei todo mundo ir a merda. E agora cancelada porque chamei vocês de pobre. Gente, foi um evento. Entenderam de onde é que a gente consegue tirar o proveito desse terceiro texto para redação? Eu falei que votaria. Alina pronta para sair da aula, pessoal. Sobre esse terceiro texto, é a última vez que eu vou perguntar isso. Mais alguma dúvida? Já ia ter outro cancelamento mesmo. Sem dúvidas. Vixe, começa a listar. Mas foi mesmo, Arara. Pior que foi. Pior que foi. Gente, eu tô esperando as dúvidas para poder seguir pro quarto texto. Claro, eu critiquei a Tarsila na minha redação. Se o meu ponto de vista estiver correto, não é descontado ponto, né? Defina correto, porque assim, o seu ponto de vista, eles não avaliam se está certo ou errado. O repertório que você usa dentro da sua redação
não é avaliada em relação a verdadeiro ou falso, é avaliada em relação à pertinência. Tanto é que eu já tive que dar nota total para uma pessoa que citou Olavo de Carvalho na redação. Sim, eu dei 200 pontos na C2 para esse indivíduo. Aí, assim, depende de como você vai defender essa colocação no texto, muito mais do que se está correta a crítica ou não. Aí você deu uma forçada de barra, hein? Mas forçou muita barra. Acho que se forçasse mais, saía pelo outro lado. Pior que conta. O pior é que conta. Eu até baixei o óculos agora, meu Deus. Eu tinha esquecido dessa pérola. Muito bem, já que tá todo mundo engraçadinho, não tem mais dúvida não. Eu vou continuar pelo o quarto texto. Vamos lá, gente. O quarto texto já começa a problematizar, porque se a gente tem uma perspectiva positiva, agora, na intenção da quebra, é a perspectiva negativa. Certo, a gente tem aqui um envelhecimento cada vez mais ativo, as pessoas idosas estão fazendo pilates, aula da academia, natação, curso de idiomas, não sei o quê. Que idoso é esse que está fazendo essas aulas? Onde é que esses idosos estão? Eu me senti agora muito a Ana Paula no BBB. Gente, onde é que está essa mulher que está parindo? Eu não vou xingar porque eu sei que dá um corte no YouTube. Eu não quero deixar o trabalho da Carol difícil. A dos Goquinhos é muito boa. Então, assim, gente, onde é que estão esses velhos ativos? Será que todo idoso está nesse processo de atividade social que proporciona bem-estar? Certo? Então vamos lá. O novo estereótipo. O velho ativo, saudável e com recursos pressiona o velho inativo, doente e pobre. Nem todos os idosos. Eu vou parar de olhar o chat, não dá, senão eu não vou conseguir continuar a aula. E os idosos têm recursos à disposição para aderir a essa corrida. Idosos são os principais mantenedores dos lares. É que a gente faz uma análise importante, gente. Sim, nós temos os velhos ativos, que são as pessoas. Agora eu fico lembrando do que o chat falou. São as pessoas que fazem as atividades físicas, continuam estudando, continuam se propondo a aprender coisas novas, mas essa é a maior parte da população. Pensem em vocês. Aí eu vou virar o tablet de novo e vou ler. Eu espero que vocês estejam mantendo os comentários de acordo com aquilo que a aula que está sendo abordado na aula. A maioria dos idosos que vocês conhecem. E agora a gente vai descobrir quem são os reais burgueses que estão acompanhando o Foca. São pessoas que fazem atividade física constante, têm tempo livre, assistem ali à missa, participam de uma quermesse da igreja, ou sei lá, vai pro centro bater cabeça. Aí depende da sua religião. Ou são idosos que ainda estão trabalhando, que precisam sustentar, dar suporte aos filhos, ou ainda têm os filhos em casa e aí precisa sustentar a casa. Qual é a realidade de vocês? Sim, mas fale e responda a partir da perspectiva dela. Vi, você trabalha na Provider, sinto muito.
telemarketing aqui a gente chama de provider, que é a única empresa pelas redondezas que trabalha com isso. A minha avó também, Bel, foi parar na Sala Vermelha semana passada com pensão alta na sexta. No sábado voltou para casa, no domingo estava no forró. Bom, gente, aí vocês percebem como vocês fazem leituras plurais da velhice, mas uma coisa é certa, cada um de vocês sabe a realidade do idoso que faz isso por necessidade de sobrevivência e faz isso porque gosta. Porque, por exemplo, eu acho que foi a Maia que falou da avó que cuida da fazenda dela. Aí isso pode ser em dois lados. Ou ela cuida para se ocupar e faz isso como hobby, ou ainda é a fonte de renda e o principal recurso de sobrevivência dela. Certo? Então aí a gente já tem uma questão do velho ativo e do velho inativo. Ela é ativa, mas vive em uma condição que ela depende dessa sobrevivência para poder continuar. Aliás, a atividade dela depende, só é atividade porque está relacionada diretamente à sobrevivência. Se o cenário fosse outro, será que ela cuidaria da fazenda da mesma forma que cuida agora? Será que ela aproveitaria mais tempo livre? Certo? Vocês estão muito. Gente, honestamente, o que colocaram no Nescau e no todinho de vocês hoje? Pelo amor de Deus. Na última aula foi eu com Red Bull. O que tá acontecendo com vocês? Pois é, nem não tinha ideia nenhuma. Agora é chuva de meme, é chuva de piada. Certo? Então vamos lá. A gente já começa a observar isso e o infográfico dá algumas informações interessantes para a gente quanto ao percentual de idosos sustentando o Brasil hoje. E se vocês pararem para pensar uma realidade de periferias e de interior, o fato de que muitos idosos acabam cuidando dos netos, ou porque os pais não podem, ou porque os pais decidem que não querem, ou por qualquer outro motivo. Certo? Temos N explicações para isso acontecer. Até justificado do fato dos pais morrerem, acaba se passando a responsabilidade para os avós. O texto 5 é um texto que, particularmente, eu estou muito assim, sentindo que eu estou tentando nadar contra a maré para manter o foco de vocês na aula de hoje. Eu queria ter como silenciar todo mundo por 5 minutos para vocês voltarem o foco, porque honestamente não está parecendo que a pessoa com TDAH é a professora. A 2 passos de tirar 5 de vocês de sala. E seria histórico, porque uma das pessoas a sair seria a diretora do curso. Será que eu posso? Não tem problema. Eu sou bissexual e mulher, eu posso. Será que é assim que faz? Eu tô mandando o comando que a Bel falou. Eu acho que não vai dar certo não, mas mandei. Não, deu certo não. Bom, eu tentei.
Então vai. Eu vou poder contar com o foco de vocês por 20 minutos ou vai ser difícil? Que bom. Por um segundo eu achei que eu teria que ser a professora de sala de 40 alunos aqui. Vai, pessoal, olha o quinto texto. É um texto da Clarice Lispector. Particularmente, eu acho que é o texto mais proveitoso para utilizar como repertório aqui, tá bem? E aí, o título do conto é Onde Estivestes de Noite. Dona Maria Rita era tão antiga que na casa da filha estavam habituados a ela como a um móvel velho. Ela não era novidade para ninguém, mas nunca lhe passara pela cabeça que era uma solitária, só que não tinha nada para fazer, era um lazer forçado, que em certos momentos se tornava lancinante. Nada tinha a fazer no mundo, senão viver como um gato, como um cachorro. Seu ideal era ser dama de companhia de alguma senhora. Mas isso nem se usava mais, e mesmo ninguém acreditaria nos seus fortes 77 anos. Pensariam que era uma fraca, não fazia nada, só fazia isso, ser velha. Às vezes ficava deprimida, achava que não servia a nada, não servia sequer a Deus. Gente, esse texto é muito legal de utilizar quanto ao argumento da invisibilidade. Por quê? Lá no quarto texto, a gente tem essa divisão entre o idoso ativo e o idoso inativo. A Dona Maria Rita, no conto da Clarice Lispector, é exatamente o retrato do idoso inativo, entre aspas. E aí é um idoso que passa por um cenário de invisibilização. Isso já é um argumento que pode ser utilizado no texto. Pensando que a redação seja por avanços e desafios, vocês poderiam fazer esse trabalho. No terceiro texto, vocês falam da questão de como os idosos têm se mostrado cada vez mais ativos em um primeiro parágrafo de desenvolvimento, e aí no segundo parágrafo de desenvolvimento, a gente traz à tona esse cenário de invisibilidade para muitos idosos propagado pela desigualdade financeira, que não assegura os direitos iguais para todo mundo, a bem-estar, a lazer, a saúde, ok? Dúvidas até aqui? Ah, é isso que eu tô falando, pessoal. A gente tem repertórios muito bons, mas que na hora que realmente precisa, eles simplesmente somem da nossa cabeça. Vamos para o sexto e último texto. Não, eu vou esperar um pouquinho, pode ser que a minha esteja escrevendo uma dúvida. Olha, culpar o Estado pode ser ruim por vários motivos. Na minha época, a lógica que os professores usavam era: não é interessante culpar o Estado porque a prova é realizada pelo Estado, logo ele não vai gostar que você fale mal dele. Hoje a gente já tem esse conceito, que é muito ruim e vago, mas é uma questão. Muitas coisas da redação do Enem são responsabilidade estatal. Então, como não criticar, certo? Essa questão do idoso toca sim um pouco do viés estatal, mas também toca o viés econômico, social. Então você pode escolher. Eu não diria que tem argumentos melhores ou piores, eu diria que tem desenvolvimento de argumentos mais bem executados do que outros. No final das contas, o que pesa é muito mais como você usou as ideias do que a ideia em si. Foi uma ótima colocação de dados se você tiver utilizado na redação, Mila. O que vai contar muito é como foi usado. Tecnicamente, sim. Depende de como você ia abordar a ideia. Eu culpei o capitalismo porque ele é sempre o culpado mesmo. É verdade. Não dá para questionar isso. Vai, sexto texto.
O documentário Quantos Dias, Quantas Noites busca investigar quem, afinal, tem direito a uma vida longa no Brasil. São inúmeros os marcadores que definem quem vai viver e quem vai sucumbir diante de uma realidade imposta por um sistema bastante perverso, afirma o diretor do documentário. O envelhecimento leva a maioria das pessoas a um declínio funcional, mas se você chega aos 75 tendo acumulado desigualdades, principalmente pelo racismo, é muito difícil sobreviver com qualidade de vida. Gente, isso aqui é a última pá de terra na questão da invisibilidade. E aí, o que vai ditar quem envelhece bem e quem não envelhece bem no Brasil? A desigualdade social. E aqui a gente já tem pelo menos 4 argumentos que poderiam ser usados: desigualdade social, invisibilidade, desigualdade econômica, altivez na velhice, que combinados poderiam proporcionar várias formas de argumentação diferentes. Como seria feito isso dependeria das suas ideias e dos seus repertórios, mas o texto de apoio proporcionava muitas possibilidades de abordagem para cada um de vocês. Só que vocês estavam tão nervosos que não conseguiram parar para observar isso. Exatamente. Daqui, alguém tem alguma dúvida? Mila, você poderia abordar o fator da desigualdade social. Principalmente o quê, ó? Curiosamente, a maioria das pessoas que envelhece bem no Brasil são pessoas brancas. Não, porque você precisa sempre se lembrar que você está falando de perspectiva. Como é envelhecer? Envelhecer no Brasil para pessoas brancas é uma coisa, para pessoas negras é outra. Mas aí isso não é algo que você vai usar em todos os argumentos. É uma colocação pontual para você falar sobre desigualdade social. E aí é um apontador dessa desigualdade social, que tem raízes racistas. Bem entre aspas, curiosamente. Gente, vejam, não é tangência ao tema quando todas as questões sociais no Brasil tocam a mancha dessa sociedade que foi a escravidão no Brasil. É um fato. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, não é possível. Mila, tá me ouvindo? Vocês ficaram até agora só pro negócio da vitamina C, né? Tem nem vergonha na cara. Que vitamina. Eu devia não dar a dica. Só porque você estava atazanando no chat hoje. Devia não dar. Gente, no caso, o negócio da vitamina C foi o que me fez ter esse resultado aqui na prova nacional docente. A nota discursiva é a nota da redação. A prova na objetiva valia de 0 a 100 e a discursiva de 0 a 10. Certo? Que é o seguinte:
foco tá ruim, não consegue se concentrar na atividade, não consegue fazer o que precisa fazer, uma vitaminazinha C é o suficiente. Literalmente, eu acho que a minha tá aqui na gaveta, peraí. Deixa eu olhar. Tá. É daquelas que efervesce na água, é efervescente na água. Eu não disse pra tomar sempre, isso aqui não é pra sempre não, pelo amor de Deus. Não, é sério, é vitamina C mesmo. Gente, vejam só, eu sou uma pessoa que tem TDAH. Eu tomo a Ritalina certinho, sempre que eu preciso, todos os dias, na verdade, no caso. Mas eu sei que em alguns pontos eu preciso de um pico. Não sei nem se é de açúcar para acordar. Às vezes é de cafeína. Então eu tenho duas opções. Aliás, três. Ou eu tomo outra Ritalina, o que não é recomendado, então eu não costumo fazer com muita frequência. É último recurso. Não é placebo. Juro para vocês, não é. Ou eu tomo café, ou eu tomo a vitamina C. E sabe por que não é placebo? A Letícia tá até calada agora, gente. Eu acho que ela deve ter saído da aula. Porque funciona. Não, não pode. O que vocês podem fazer? Eu fiz isso na prova. Eu fiz algumas coisas na prova para desestabilizar a concorrência. Eu levei uma vitamina C para a prova, esperei dar o tempo de começar, coloquei no copinho que estava com água, peguei um copinho plástico e deixei até a metade de água, e tomei quando eu comecei a prova. Morando sozinha, a vitamina vai virar janta. Pelo amor de Deus, já tô arrependida de ter dado a dica pra vocês. Eu tô falando como uma pessoa que tem problemas de foco, conseguiu estudar e tá mostrando o resultado pra vocês. Estão dizendo que é placebo, não dou mais dica nenhuma. Dou mais dica nenhuma. Olha, eu acho que no caso da vitamina C funciona para todo mundo, porque para a maioria do ser humano hoje em dia falta vitamina mineral. A gente consome muito pouco, então me ajuda bastante. De novo, não é algo que eu tome o tempo todo, porque pode dar até infecção urinária. Quando eu preciso fazer uma sessão de estudos longa, eu saio parcelando. Na primeira hora eu tomo café, na segunda hora eu tomo a vitamina C e eu tento ficar com a vitamina C até o final. Se tá muito drástica, aí eu tomo territalina. E no caso da Bel, ela está gritando aos quatro cantos a B12. No meu caso, a B12 estragou meu rosto, então eu parei de tomar. Me deu muita espinha, Bel. Me deu espinha. Não, não dá. Certo? Não pode, não deve. Gente, um negócio que eu esqueço toda vez. Eu vou colocar o link do meu Insta aqui no chat para quem ainda não acompanhou meu trabalho e lá me seguir. Inclusive, teve uma review muito boa do livro A República de Platão, que saiu lá ontem, tá? E parabéns, parabéns, Liana. Muito bem. Olha, a vitamina C só faz mal se você tomar muita todo dia. Se você toma esporadicamente, uma vez ou outra, ela não vai te prejudicar. Que nem eu falei, se você tomar todo dia, o tempo todo, por, sei lá,
um mês ou mais seguido, aí pode ficar ruim, mas de vez em quando não tem problema. E também você tem que ser um pouco mais velha já. Foi o caso da minha avó. Minha avó teve problema por tomar vitamina C demais. Uma vez por dia, de vez em quando, tá? Não toma sempre, não. É por isso que eu tô com essa pele, gente. Brincadeira, as espinhas aqui. Mas o brilho da minha pele foi elogiado hoje mais cedo, então eu tô feliz. Sim, tem gostinho de Fanta, eu adoro. Eu tenho dependência emocional nela. Tá, gente. Mais alguma dúvida sobre estudos antes que eu encerre? Porque aí eu tenho que voltar. Eu tenho 20 brigadeiros para fazer hoje para os minhas crianças de amanhã, que na realidade são meus alunos. Terminar um slide, montar 2 temas, criar 5 questões e ainda montar o calendário das mentorias desse mês. Carol, já vai pensando no horário que você quer. Cadê a Carol? Ela ainda tá aí? Tá. Vai ser na terça, tá? Já vai pensando no horário que você quer. Liana, essas mentorias são só para o pessoal do curso. Pode parar a gravação, Carol.